Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de junho, celebramos São Marcelino Champagnat. Marcelino nasceu no interior da França no ano de 1789, o mesmo ano em que deu início à Revolução Francesa. Uma época muito difícil para a França, uma época muito difícil para a Igreja. Uma tia, por exemplo, de Marcelino, era freira e, por conta da Revolução, foi praticamente expulsa da sua congregação de São José, e teve que voltar à vida leiga, à vida secular. Inclusive, essa tia teve uma certa importância no processo de educação, de alfabetização de Marcelino. Seu pai era envolvido com a política, era partidário dos revolucionários. Sua mãe, sua tia, ex-freira, eram bem o oposto nesse sentido, eram bastante religiosas, muito católicas. Delas, principalmente, ele herdou a piedade, o gosto pelas coisas de Deus. Sua mãe trabalhava com comércio, então ele ficava muito tempo com essa tia. Ele sempre teve muita dificuldade para os estudos, para aprender a ler, para tudo que se referia à vida escolar. Tanto que, na verdade, ele passou um dia somente na escola e desistiu. E foi uma experiência muito traumática. No primeiro dia de escola, o professor fez algumas perguntas para ele em sala. Ele não soube responder e, como na época o castigo físico era algo muito frequente no processo educacional, o professor deu-lhe uma bofetada, mandou o Marcelino para o final da sala, ficar ali até o final da aula, e aquilo foi uma experiência muito dolorosa para ele, e depois ele não voltou mais para a escola. Ficou trabalhando com o pai, ele tinha uma facilidade para aprender coisas práticas do dia a dia, agricultura, comércio, fabricação de objetos simples, sabia lidar com as pessoas, era simpático, tinha também uma considerável força física. Isso fazia com que as pessoas até gostassem dele, embora ele fosse iletrado na prática. Aos poucos começou a ir surgindo nele o desejo de entrar na vida religiosa, de dedicar-se ao sacerdócio. Ele tentou algumas vezes entrar no seminário, mas nas primeiras tentativas não dava certo, porque os padres sempre percebiam que ele não tinha uma formação escolar suficiente. Isso fazia com que ele não fosse aceito nos seminários, ou quando era aceito, passava pouco tempo. Até que insistiu e com muita força de vontade, estudando muito, se dedicando muito a essa área da vida, ele conseguiu ser aceito no seminário. No seminário menor, foi companheiro inclusive de outros santos, entre eles São João Maria Vianney, o cura d'Ars, foi seu colega de seminário menor. Depois ele estudou a Sagrada Teologia. Tinha que se dedicar bem acima da média, porque realmente a sua afinidade com os estudos era muito pouca. Porém, a providência de Deus, o modo como Deus age, é muito interessante. Ele, que tinha muita dificuldade com os estudos, sempre pensava: deve haver algum modo melhor de aprender as coisas. Deve haver um modo melhor de tratar os alunos e de fazer com que eles cresçam e aprendam. Isso sempre ficou guardado no coração dele. Logo que se ordenou, ele foi enviado junto com um outro padre para uma paróquia muito pobre no interior da França, uma paróquia de realidade rural, que estava muito desestruturada em tudo, inclusive em termos de evangelização. O outro padre era o pároco e ele era o coadjutor. Então, os dois se dedicaram muito intensamente à evangelização. E a reestruturação da paróquia passou por 3 pilares. Primeiro, uma intensa vida de oração, jejum e mortificação oferecidos pela conversão dos paroquianos. Segundo, uma intensa formação e estudos teológicos. Os 2 padres se dedicaram muito a isso, porque a realidade pastoral daquele lugar exigia essa formação especial. E, em terceiro lugar, a atividade intensa missionária e apostólica. Então, se dedicando muito intensamente
a evangelização, principalmente por esses 3 pontos. Padre Marcelino, junto com o seu pároco, conseguiram aos poucos ir realmente reerguendo aquela paróquia, dando muitos frutos de evangelização. As pessoas foram se aproximando cada vez mais da igreja. E no caso do Padre Marcelino, havia um gosto especial de conviver e de evangelizar os pobres e os doentes. Mas o Padre Marcelino, além disso, ele sempre tinha algo que o chamava, algo especial que o chamava à evangelização das crianças e dos jovens. Ele mesmo dizia que ele não conseguia ver uma criança sem que viesse no coração dele um desejo muito forte de apresentar aquela criança para o Cristo, para a fé da igreja, de fazer daquela criança um verdadeiro cristão. Isso sempre o acompanhou, até que um dia ele teve uma experiência muito dolorosa. Ele foi administrar os últimos sacramentos a um jovem que estava muito doente, já prestes a morrer, e conversando com aquele jovem nos seus últimos instantes de vida, ele sentiu uma dor muito forte no coração, o Padre Marcelino, por perceber que aquele jovem não sabia nada sobre Deus, nada sobre a religião, nada sobre Jesus, nada sobre Maria, e aquele jovem morreu sem ter sido evangelizado. E daquela experiência dolorosa ele saiu com uma certeza: precisava se dedicar à formação, à evangelização, à educação das crianças e dos jovens para que eles não morressem sem ser evangelizados. Propôs um trabalho pastoral específico para essa realidade ao seu pároco, que aceitou o desafio e, com o tempo, se dedicando cada vez mais intensamente à evangelização de crianças e jovens, ele fundou a Associação dos Irmãos Maristas, que receberam esse nome como uma homenagem especial à Virgem Maria. Ele consagrou inteiramente essa nova associação de irmãos aos cuidados da Virgem Maria, que seria a grande inspiradora e a grande protetora desses irmãos. Alguns padres o acompanharam, outros leigos, e que se dedicaram intensamente a esse trabalho. Foram criando escolas, espaços para evangelização e para educação, e vinha no coração do Padre Marcelino, até pelas experiências negativas que ele havia tido ao longo da vida com a pedagogia, o desejo de educar pela presença, como ele dizia, uma presença que fosse ao mesmo tempo amorosa e firme, um amor exigente. Era essa a metodologia que ele procurava utilizar, e a partir dessa presença, ao mesmo tempo carinhosa e firme, apresentar as crianças ao Evangelho, fazê-las amar Jesus e Maria, fazer com que essas crianças e também esses jovens se tornassem cristãos autênticos. Uma educação que fosse dinâmica, adaptada à realidade e à linguagem das crianças e dos jovens. E ele conseguiu muitos frutos em relação a isso. Apesar disso, como acontece com todos os santos, enfrentou também muitas perseguições, muitas dificuldades, especialmente por pessoas de dentro da igreja que o perseguiam, o vigário-geral da sua diocese, um padre que fazia parte da própria Associação dos Irmãos Maristas e que achava que ele que deveria ser o superior geral e queria mandar em tudo, e isso fez sofrer muito o Padre Marcelino, que era muito humilde. Houve uma vez uma eleição, os irmãos votaram na sua maioria no Padre Marcelino para ser o superior geral, e aí ele, vendo que o outro padre ficou muito chateado, pediu que fosse feita uma nova votação, porque ele tinha certeza que tinha outros irmãos mais preparados do que ele. Na segunda votação, ele foi eleito mais uma vez, quase que por unanimidade, e o outro padre começou a persegui-lo muito, muito mesmo. E ele, ao mesmo tempo que ele tinha um desejo, o ardor de evangelizar cada vez mais, de criar novas escolas, novas casas de missão, ele sofria essa perseguição interna e aos poucos começou a ficar doente. Ficou muito doente, certa vez todo mundo dava como certo que ele fosse morrer, quando esse outro padre que o perseguia, na prática, assumiu a direção geral da associação, e depois acabou que esse irmão, esse padre, saiu da associação e se mudou para um outro lugar. Aos poucos, o Padre Marcelino foi recuperando a saúde, voltando às suas atividades normais. Fazia muito ele sofrer também a burocracia para que a sua associação fosse
realmente, oficialmente reconhecida pela igreja. Às vezes ele tinha um desejo de ir para a Oceania, porque tinha conseguido fundar uma casa de missão lá, uma escola lá, enviado alguns irmãos. Ele queria ir também, mas tinha que ficar ali na França, porque muitas vezes tinha que ir até Paris por conta de situações burocráticas que ele tinha que resolver para o reconhecimento oficial da associação. Ou seja, ao mesmo tempo que ele se dedicava muito às atividades de evangelização, sempre estava próximo aos jovens, às crianças evangelizadas, especialmente era o desejo dele criar escolas para crianças e jovens pobres, especialmente em áreas rurais, que eram áreas que tinham menos presença da igreja. E depois de um fecundo trabalho de evangelização, sofrendo muitas perseguições, enfrentando muitas dificuldades, mas com um grande amor a Jesus e Maria, ele chegou a falecer com 51 anos de idade. E morreu, inclusive, sem ver os irmãos maristas serem oficialmente reconhecidos pela igreja, o que aconteceu somente depois da sua morte. E como um testamento espiritual, nos últimos instantes antes de morrer, ele disse aos seus irmãos que desejava que se dissesse dos irmãos maristas aquilo que se dizia sobre os primeiros cristãos: vejam como eles se amam. E aí ele dizia também aos irmãos: se se tratasse apenas de ensinar a ciência profana aos meninos, os irmãos não fariam falta. Seriam suficientes os professores para esta tarefa. Se pretendemos apenas dar-lhes instrução religiosa, limitar-nos-íamos a ser apenas catequistas, reunindo-os uma hora diária para fazê-los recitar a doutrina. Porém, nossa meta é bem superior. Queremos educá-los, isto é, dar-lhes a conhecer seus deveres, ensinar-lhes a cumpri-los, infundir-lhes espíritos, sentimentos e hábitos religiosos, fazê-los adquirir as virtudes de um bom cristão. Não conseguiremos isso se não formos pedagogos, se não vivermos com as crianças e sem que elas estejam muito tempo conosco. Era também o seu lema e que ele ensinava aos irmãos: tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus. É uma síntese do testamento espiritual que São Marcelino de Champagnat deixou aos irmãos maristas, e perguntavam para ele: que lugares os irmãos devem estar? E ele dizia: nossa meta é estar e atender aos pedidos de todas as dioceses do mundo. Isso numa época em que os irmãos nem conseguiam corresponder aos vários apelos de vários bispos em vários lugares do mundo, para que eles fossem criando escolas, evangelizando os jovens e as crianças pobres. Mas era o desejo dele, confiando na providência de Deus, de nunca parar, mesmo quando a situação econômica era desfavorável, mesmo quando não havia muitos irmãos consagrados, mas nunca parar de evangelizar. Hoje, os irmãos maristas estão presentes em mais de 70 países, com muitas obras, com muitas escolas, com muitas casas de missão, todas procurando seguir o carisma apresentado a Deus ao mundo através da vida do seu santo fundador, São Marcelino Champagnat, que tem inclusive hoje, lá na Basílica do Vaticano, em Roma, uma estátua, junto com as estátuas de vários outros fundadores de congregações religiosas, para ser venerado como grande santo, sacerdote, educador, que amava as crianças, os jovens, e queria conduzir cada um deles a amar mais ainda Jesus e Maria. São Marcelino Champagnat, rogai por nós.